O Brasil derrotou hoje a seleção de Montenegro por 84-73 na última rodada da fase de classificação da Copa do Mundo de Basquete e terminou como líder do Grupo F com 3 vitórias em 3 jogos. E agora a seleção avançou para a próxima fase e vai encarar algumas pedreiras. Para falar sobre isso, a gente convida o nosso amigo Igor Santos. Boa noite, Igor. Boa noite, Marília. Boa noite, Paulo. Boa noite, Igor. Podemos começar? Vamos entender essa segunda fase? Vamos. Bom, a FIBA tentou complicar as coisas, mas a gente vai tentar explicar agora. É o seguinte, o Brasil é uma das 16 equipes que passaram para essa segunda fase, os 2 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, né, que tinha na primeira fase. E nessa segunda fase, as 16 equipes formam novamente 4 grupos com 4 equipes cada. A gente pode estranhar assim que já tem os Estados Unidos, por exemplo, ali no grupo K em primeiro lugar e o Brasil em segundo, é porque as campanhas da primeira fase foram carregadas para essa segunda fase. E nesse momento, o Brasil, por exemplo, só enfrenta as 2 equipes que não estavam no grupo da primeira fase. Ou seja, o Brasil já jogou com a Grécia, não joga de novo com a Grécia. Ele joga apenas contra a seleção da República Tcheca e também a seleção dos Estados Unidos. A gente pode até mostrar os jogos aí. Estamos vendo aí, sábado, 5h30 da manhã contra a República Tcheca, segunda contra os Estados Unidos, os 2 jogos lá na cidade de Shenzhen, na China. Para a gente simplificar as coisas, né, o Brasil ganhando essa primeira partida e os Estados Unidos ganhando da Grécia logo depois, o Brasil já garante classificação para as quartas de final por causa dos critérios, né? O Brasil tem uma vitória a mais do que a República Tcheca e do que a Grécia, então já abriria uma vantagem que não conseguiria ser tirada. E é muito importante para o Brasil se classificar para as quartas de final, mas a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Pois é, quem também falou sobre a expectativa, né, para o Mundial foi o técnico da seleção brasileira de basquete, Aleksandar Petrovic. Estamos fazendo ótimo trabalho. 3 jogos, 3 jogos ganhados em uma maneira impressionante. E agora chega o melhor. Hay que afrontar República Checa dia 7 e Estados Unidos dia 9. Não me vou pensar em Estados Unidos. Primeiro jogo dia 7, República Checa. 40 minutos de guerra, pero penso que o Brasil agora mesmo está em bom momento de jogo. Há muitos jogadores que estão em forma ótima e penso que dia 7 podemos assegurar a vitória e entrar em quartos de final. Pois é, Igor. O Aleksandar falou em não pensar nos Estados Unidos, mas é impossível, né? O que a gente pode esperar desses jogos? Então, a gente joga primeiro com a República Tcheca, né, no sábado. A República Tcheca é uma equipe muito equilibrada, ela não tem tantos destaques individuais, né? Dá para destacar o Tomas Satoransky, que é o armador, que foi o 8º em assistências, a gente está vendo justamente aí o Satoransky, e também o pivô Balvin, que foi o 6º em número de rebotes. A República Tcheca é uma equipe que, enfim, cuida bem da bola, desperdiça pouco, arremessa bem, mas não em muita quantidade da linha dos 3 pontos. Não dá para dizer que o Brasil é favorito absoluto contra a República Tcheca, mas tem todas as condições de vencer essa primeira partida. Já contra os Estados Unidos, a situação é um pouquinho diferente. Os Estados Unidos não dá para negar que são os favoritos, e por mais que eles não estejam colocando medo em ninguém atualmente com essa equipe, né, muito desfalcada, né, enfim, são a grande equipe da competição. A questão é ver se o Petrovic vai tentar mais anular as armas dos Estados Unidos ou jogar no estilo do Brasil. Os Estados Unidos jogam muito usando o perímetro, com times baixos, assim, muitos armadores, arremessando muito de 3. Os Estados Unidos é disparada a equipe que mais arremessou bolas de 3. E o Brasil tem que ficar bem atento nessa marcação do perímetro, mas, por outro lado, no ataque, talvez o Brasil possa explorar essa baixa estatura dos jogadores dos Estados Unidos e explorar mais o Varejão, o Bruno Caboclo, o Felício, que são jogadores altos. De repente está aí a fórmula para o Brasil tentar ganhar essa partida, que seria um feito histórico, né? Igor, líder do grupo, 3 vitórias, enfim, de uma certa forma, essa equipe do Brasil surpreende no Mundial? Olha, surpreende, acho que mais pelo fato de ter superado esse grupo com mais facilidade do que se esperava, do que, de fato, ter passado de fase. Assim, o Brasil tinha uma equipe com nível para ganhar dos Montenegro e Nova Zelândia. Contra a Grécia, eu considero que foi um pouco além, talvez, do que a gente esperava. Mas, enfim, acho que é o dedo do Petrovic ali. Um cara com muita experiência fez o Brasil jogar muito bem. E vem bem desde a fase de preparação antes da Copa do Mundo também, né? Pois é, a gente está falando de Copa do Mundo, mas ela tem impacto nas Olimpíadas do ano que vem, né? Sim, muito impacto, inclusive. São 7 equipes que se classificam para os Jogos de Tóquio. E o Brasil, o que interessa para o Brasil é ficar entre os 2 melhores das Américas. Se a gente considerar que os Estados Unidos talvez já fiquem com uma dessas vagas, o Brasil disputa a segunda vaga.
E o complicado é porque talvez o Brasil não enfrente diretamente a equipe que está disputando essa vaga com o Brasil, né? Eu diria que a Argentina é a grande adversária, mas pode ser que o Brasil nem cruze com a Argentina. E então, por isso que é importante o Brasil passar para as quartas de final, para, enfim, tornar maior essa probabilidade de conseguir ficar entre os 2 melhores das Américas. E aí ele vai encarar um adversário muito difícil pela frente. França, ou Austrália, ou Lituânia, provavelmente. A gente pode, enfim, assumir que o Brasil tem poucas chances de vencer, mas, claro, não vamos dizer que o Brasil vai perder. E se o Brasil para nessas quartas de final, ele tem que torcer principalmente para a Argentina, né, e para os outros países das Américas não passarem, porque assim, enfim, o Brasil já não tem mais chance de terminar entre os 2 melhores das Américas. E aí talvez o Brasil parando nas quartas de final, de repente a Argentina para nas quartas de final também, e aí eles decidiriam do 5º ao 8º lugar, de repente um confronto Brasil e Argentina diretamente decide essa vaga da Olimpíada. Ainda tem a possibilidade do pré-olímpico no ano que vem, mas acho que ninguém está contando com isso, né? É melhor aproveitar essa boa fase atual para garantir logo essa vaga, que seria também muito boa para o basquete brasileiro. Igor, rapidamente, de uma certa forma, a atuação do Brasil nesse Mundial está voltando a atrair a atenção do público brasileiro para a seleção de basquete, né? Sim, bastante. Mesmo com o horário das partidas, que são muito cedo, né? Por causa do fuso horário lá da China. E essa vitória contra a Grécia, acho que atraiu muita atenção e o pessoal ficou mais atento, né, ao basquete brasileiro, pensando que, enfim, se o Brasil vai bem nessa Copa do Mundo, pode, quem sabe, ir bem nas Olimpíadas. E isso é muito importante para o futuro do esporte. Obrigado, Igor. Obrigada, Igor. Uma boa noite.